The Faculty, ou Prova Final, filme de terror e ficção científica lá do finalzinho dos anos 90, de 1998, que eu acho que tem muita gente que ou não conhece ou não lembra direito desse filme. Se ouvir falar dele de hoje, ou às vezes lembra dele aí passando na televisão à noite, vai ter uma memória meio abalada, vai pensar que não é um filme tão bom assim, mas hoje estou aqui para defendê-lo e dizer que sim, é um bom filme de terror, bizarro, maluco e também polêmico. Vamos relembrar dele hoje no Histórias Perdidas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, para mais um Histórias Perdidas, onde a gente pega uns filmes já de alguns anos que muita gente não se lembra, que muita gente não conhece, e a gente vai resgatar esses filmes aqui, hoje falando de The Faculty, ou Prova Final, que aí é um filme que me bate muita nostalgia e tal. Fazia alguns anos que eu não via Prova Final, e aí eu pensei, caramba, será que eu vou rever esse filme e eu vou desgostar dele? Porque isso acontece muito. E não, tá? Óbvio, tem algumas coisas que não envelheceram muito bem no filme? Tem. Tem clichêzaço pra caramba? Também tem. Mas também tem ousadia no roteiro, tem bizarrice, e o filme tem alguns fatores deveras intrigantes aqui pra gente discutir também. Deixando claro, tá? Só pra lembrar vocês, esse quadro tem spoilers, então pra você que não quer saber nada do filme, vai lá, procura. Infelizmente não tem atualmente nos streamings, inclusive Netflix, Amazon Prime e companhia, botem esse filme no catálogo de vocês. Esse filme aqui, ele é dirigido por ninguém mais e ninguém menos do que Robert Rodrigues. Muita gente pode torcer o nariz nessa hora, né? Porque vai lembrar de filmes mais recentes do Robert Rodrigues. Ele já fez umas maluquices, tipo Um Drink no Inferno, que é um filme trecheira que eu gosto pra caramba. Já fez Machete, já fez Pequenos Espiões, já fez o clássico imensurável Shark Boy Lava Girl. Eu até diria que esse filme aqui, The Faculty, do Robert Rodrigues, ele é um dos menos lembrados e mais subestimados do diretor. Eu acho um filme bem realizado, tem uma direção competente dele, tem uns maneirismos ali, né? O filme é de 98, então ele tem muito aquela vibe, aquela estética, né, dos filmes da década de 90, do início dos anos 2000, que às vezes é exagero, é umas escolhas de ângulo, de câmera meio piegas demais, mas ainda assim, o filme ele funciona na sua proposta. E aí é engraçado, porque ao mesmo tempo que é um dos filmes mais pé no chão do Robert Rodrigues, você vê o cara que dirigiu Um Drink no Inferno, Machete e Pequenos Espiões, né? Aqui ele parece dirigir um filme que vai mais pro lance do thriller, da ficção científica, mas claro, da metade pro final o negócio fica mais maluco também. E ó, esse filme ele ganha mais crédito ainda porque ele tem o roteiro do Kevin Williamson, que é o mesmo roteirista de Pânico 1, Pânico 2, e a gente tem essa pegada do Kevin Williamson bastante aqui, porque esse filme basicamente ele é uma mescla da vibe, da atmosfera de Pânico. Você vê o pôster desse filme, bota o pôster aí do filme na tela, tem muito aquela vibe dos pôsteres da década de 90, com os personagens ali em fileira, né? E tem também uma mistura com filmes de ficção científica, claro, que são referenciados, às vezes explicitamente, tá? Às vezes eles falam, claro, Kevin Williamson tem sempre esse lance de referenciar filmes, o lance da metalinguagem aqui não tão forte, mas eles sempre estão citando Invasores de Corpos, estão citando Alien, entre outros filmes desse gênero. Então o filme começa, aquela vibe anos 90, rock and roll rolando em tela, futebol americano, ensino médio, a jovem arada tomando conta, né? Então são coisas, elementos que a gente já viu 1 milhão de vezes, mas espera lá, esse filme ele vai ter um temperinho a mais sim. Na primeira cena você tem o personagem do Robert Patrick, lá de Exterminador do Futuro 2, Aqui ele é um treinador, aquela coisa durão e tal, mandando em todo mundo. Esse cara, ele é surpreendido por alguém, o filme corta, depois a gente vai ver que de alguma forma esse cara ele foi
transformado, dominado. Tanto é que pouquíssimo tempo depois, esse mesmo cara, ele ataca a diretora da escola numa noite, em uma cena tensinha, né? Ele usa ali um lápis, né? Dá na mão da mulher, atravessa a mão da mulher, a mulher corre, rola uma perseguição, ela vai pedir ajuda para uma outra professora idosinha lá, você acha que a idosinha vai ajudar ela, e a idosa mata a mulher à base de tesourada, e aí a gente já vê, já sente, sem maiores explicações, que tanto o treinador quanto essa outra professora idosinha já estão dominados por alguma coisa, provavelmente de outro mundo. Rola o crédito do filme, o título, e a gente tem a apresentação dos personagens. Mais anos 90 que isso, impossível. Aqui é aquela coisa mesmo. É a câmera, né, congelada na cara do personagem, o nome dele em tela. É um negócio brega, é um negócio que não envelheceu muito bem, mas que será recompensado por outras coisas, né? O elenco desse filme tem muita gente conhecida. Você tem o Elijah Wood como Cassie, que é um nerdão que sofre bullying pra caramba, perseguido, isolado, etc. A gente tem o Josh Hartnett, que faz o Zeke, que é um cara mais descoladão, vende umas coisas ali, né, por trás e tal. É aquele cara meio rebelde, mas a gente vê que ele não é só isso. Ele é um cara, quando ele quer, inteligente, esperto também. Cara, a gente tem o Usher, sim, o cantor que tava novinho, que faz um papel de um cara lá chatão pra caramba. Você tem a Salma Hayek fazendo a enfermeira da escola. Uma participação bem menor, né? Já tinha trabalhado antes com Robert Rodrigues. Tem a Jordana Brewster, que faz Velozes e Furiosos, tá? Então eu vou chamar ela de Velozes e Furiosas aqui. Tem a Famke Janssen, a nossa queridíssima Jean Grey, que eu também vou chamar ela de Jean Grey. Então eu vou chamar o Elijah Wood de Frodo, enfim. E nesse início, você já tem aquela vibe super sessão da tarde. E aí, às vezes, você me pergunta, Lucas, esse filme passou muito na sessão da tarde e tal? Ó, não. Você sabe por quê? Porque tem coisas, tem elementos e tem cenas que não daria pra passar na sessão da tarde. Você vai entender daqui a pouco. Então ele passava, sei lá, na tela quente, né, ali no 2007, 2008, passava em Corujão. Então era mais à noite na TV aberta mesmo. Like I said, calluses. E aí você me pergunta, Lucas, você tá falando aí que basicamente é um dos 500 mil filmes desse tipo que a gente já viu, né? Os personagens ali, padrões, né? É o nerdola, é o descoladão, tem a patricinha, etc, etc. Só que por conta de termos um roteiro do Kevin Williamson, por exemplo, a gente tem um aproveitamento melhor dessas propostas, que poderia ser apenas clichê por clichê. Mas não, tem várias cenas desse filme aqui que são mais marcantes, que são bem utilizadas, que tem uma certa tensão, criatividade. Inclusive, o CGI desse filme, em algumas cenas, ele é meio zoado. Em outras cenas, ele é melhor aproveitado. Cara, é um filme de 1998, faz muito tempo. Então, mais pro fim, por exemplo, tem uma ceninha que eu já vou falar para vocês, que ainda assim fica interessante. Até porque, nesse caso dessa cena, eles fazem um híbrido entre CGI e efeito prático. Claro que o efeito prático tende a funcionar melhor, principalmente na década de 90. E uma das coisas que eu mais acho legal nesse filme é o que ele traz de O Enigma de Outro Mundo, por exemplo, ou o que ele traz de Invasores de Corpos, por exemplo, porque é a paranoia dos personagens. Você sabe que os professores estão sendo dominados, infectados, tá? É um parasita, tá? É um extraterrestre parasita que tá tomando conta da galera, e aí aos poucos a gente vai percebendo quem vai sendo tomado, até porque existem características peculiares das pessoas quando elas já estão ali com parasita, né, com extraterrestre, como por exemplo, eles bebem muita água o tempo todo. Quando eles percebem a sala dos professores, os professores são os primeiros ali que são tomados, né, tá tudo cheio de galão de água.
E depois que a gente é apresentado aos personagens, ao ensino médio e tal, a gente vai vendo coisas estranhas rolando na escola. O personagem do nosso querido Frodo, né, o Cassie, ele acha lá uma criaturinha, né, que depois leva pro professor de ciências. Essa criaturinha, quando ela tá na água, ela se multiplica. Tem uma outra cena que um jogador de futebol americano tá tomando banho, uma véia surge do nada ali, falando que precisa de água, pelo amor de Deus, precisa ajudar ele. Você pensa, será que essa mulher tá dominada também? Frodo e a Veloza e Furiosa, né, eles se escondem ali no armário porque o treinador tá chegando, o treinador que já está infectado ali pelo parasita, ele ataca a personagem da Salma Hayek e lá eles presenciam, né, eles meio que, ele chega perto da orelha e entra pelo ouvido ali, né, da mulher, então depois eles, claro, vão tentar falar pra galera e a galera não acredita, eles passam a passar esse parasita adiante pra policial e tal, então cada vez mais, cada minuto conta e o negócio vai se espalhando. Inclusive tem um diálogo com o personagem do Elijah Wood, que ele é todo nerdão e tal, né? E aí ele começa a divagar sobre o lance da escola tá sendo dominada por extraterrestres. E aí ele chega a falar, por exemplo, George Lucas ou Steven Spielberg, que fazem muito filmes de extraterrestre. Será que eles também não são extraterrestres? Será que eles também já não foram dominados? Então o filme faz aquilo que a gente ama, que a gente gosta, que são adolescentes tendo que salvar o mundo, tendo que salvar, né? Claro, tinha que ser os jovens mesmo, né? Pois é. E aí é aquele grupo improvável. Você tem o personagem do nerdão, do Elijah Wood, do Josh Hartnett lá, que é o valentão, você tem a patricinha, você tem a gótica e assim sucessivamente, o jogador de futebol americano, você tem uma loira lá que é a novata ali da escola, que veio de Atlanta. E aí, quando eles estão conversando e tal, alguns incrédulos, né, o lance dos extraterrestres, chega um professor que acaba se revelando ali depois que eles jogam ele contra a parede. Ser um extraterrestre, eles cortam o dedo ali do bicho, aí sai uns tentáculozinhos ali, né, do dedo dele. E aí, é aquela coisa, você olha, bate o olho, você vê que o efeito visual não envelheceu muito bem, mas sabendo disso, acredito eu, já desde aquela época, né, talvez até por conta dos recursos relativamente limitados do filme, eles mostram muito brevemente essa coisa, não é uma coisa que usa e abusa em tela, então dá pra engolir, até porque a solução da cena, ela é tão absurda, né, porque o personagem do valentão, do Zeke, ele pega ali ele vende umas paradas, né, o pó, lembra do pó? Pois é, na caneta, os alunos pegavam a caneta, né? E aí ele enfia no professor e o professor morre, né? O alien morre, ele meio que quase derrete ali, vira umas espumas. Eles falam, opa, será que esse tóxico aí é uma arma contra os bichos? Tanto é que eles vão para um laboratório que o Zeke tem lá na casa dele, a lá Breaking Bad, né? Porque ele produzia os negócios e tal. E logo eles têm essa conclusão. Isso é muito uma maluquice de um filme do Robert Rodrigues, né? E com a vibe ali do Kevin Williamson. E é polêmico, né? Você pensar, pô, né? O negócio vai ali, o pó contra os bichos. E além, tá? Porque nessa cena do laboratório, cada um deles, são 6, né? Os jovens, eles precisam o quê? Cheirar o negócio para provar que eles não estão com os bichos dentro deles. E aí é mais uma solução que pode incomodar muita gente, né? Mas lembrando, é uma ficção, é a maluquice, é óbvio que isso é absurdo. Mas eles dão até uma pseudo-explicação para isso, né? Porque o parasita, ele precisa do corpo, ele precisa de um hospedeiro, precisa de um corpo, e no caso o efeito da droga era tão forte que aquilo desestabilizava eles entravam em pane, né? E acabavam falecendo. Todo mundo faz o teste, pessoal fica loucão, começa a dar risada e tal, você fala, nossa, como que eles vão combater um exército de alienígena desse jeito, né? A nossa querida Veloza e Furiosa, ela vai fazer o testezinho e adivinha, sim, ela é um extraterrestre, né? A cara dela começa a borbulhar assim, ela sai correndo, fugida. Ela inclusive vai embora num carro, né? Até fiquei olhando pra ver se não era o Paul Walker, o Vin Diesel, mas não era não. It's been a long day. Nessa altura do campeonato, meus amigos,
Professores, alunos, policiais, os pais, a galera já tá todo mundo dominado, todo mundo bebendo água pra caramba, todo mundo agindo estranhamente. Então a gente tem 5 jovens contra aquela vizinhança toda. Eles não podem contar com muita gente, então qual que é a ideia deles? Achar a tal da rainha, né? Aquela coisa, não, nos filmes é assim, Alien é assim, invasores de corpos, não sei o que, então vamos atrás da rainha. O negócio é achar quem é essa tal dessa rainha. Quem que eles imaginam que pode ser a rainha? A diretora, né, da escola. E a gente meio que sabe que não é ela, né? Porque ela foi infectada depois. Mas mesmo assim eles vão lá. Eles confrontam a diretora, né? Prendem ela ali num salão, a menina lá, a novata, a loirinha, joga quase que o pó inteiro em cima dela, derrete ela toda. Só que, um pequeno detalhe, né? Os outros personagens continuam dominados, infectados, tomados pelos extraterrestres, então ela não era a rainha mesmo. Talvez a pior cena de uso de CGI, que não envelheceu nada bem, mas ainda assim é uma das mais marcantes desse filme, é quando o jogador de futebol, ele decide corajosamente ir lá ver se as pessoas voltaram ao normal. Tá todo o time lá, o personagem do treinador também no campo de futebol, tá chovendo e a cara do treinador tá ali, né, com os tentáculozinhos e tal, curtindo a água, né, e o moleque é surpreendido e a gente não sabe, será que pegaram ele ou não? Bem, o jogador de futebol volta pro encontro dos demais, só que, surprise, né, ele sim foi dominado. Então a galera corre de lá, né, o Cassie e o Zeke, eles tentam chamar ajuda, sei lá, tentam achar alguma forma de resolver a situação. Eles são perseguidos pelo time de futebol, né? Tem uma hora ali que você acha que o Cassie, o Elijah Wood, ele é cercado num ônibus, a Velozes e Furiosa, inclusive, tá ali, né, indo em direção a ele, mas ele sai correndo de lá e o rapaz corre, sofreu bullying, né, a vida toda, correu a vida toda dos outros, então serviu para esse momento. E temos também uma outra cena muito memorável desse filme, e por que não também dizer engraçada, né, que o personagem do Zeke tá indo com um carro e a professora feita pela nossa querida Jean Grey chega, né, vai ali, persegue ele, é dentro do carro e ele não sabe o que fazer, ele bate com o carro num ônibus, ela acaba indo, né, ali pro para-brisa e, bem, a cabeça dela sai do corpo, só que a cabeça dela fica com uns tentáculos assim andando e vai, sobe no corpo dela e volta como se nada tivesse acontecido. Pra você ver que antes dela ser a nossa mutante Jean Grey, ela já era mutante, né? Porque pra fazer isso, né, é desse mundo. Enquanto os 2 mocinhos estão lá na correria, fugindo de todo mundo, as outras 2 moças, né, que é a loira novata e a gótica, né, estão ali no salão esperando tudo acontecer. E a loira se revela, surprise, ser a rainha. Assim, do nada, né, os tentáculos começam a aparecer ali. Mais uma vez, em alguns takes é um negócio meio tosco. Em outros, é até interessante, mais uma vez, né? Tem filme bem mais recente que esse aqui, também é bem mais mal feito. E aí você me pergunta, mas Lucas, essa menina loira não fez o teste, não cheirou o negócio e tal? Eles mostram que ela tapou as narinas, ela enganou todo mundo, acabou não cheirando, né? E aí, eu confesso que desde a primeira vez que eu vi esse filme, eu lembro disso até hoje, eu já desconfiava dessa menina, né? Porque alguém atacou o treinador lá no começo do filme. E se não era a diretora, não era nem um outro personagem aparente, então esse foi, entre aspas, o plot twist. E eu acho legal o design da criatura, da rainha ali, com vários tentáculos e tal, que é um negócio bem Lovecraftiano, tá? Bem horror cósmico mesmo. E aí tem uma cena em que ela persegue a gótica, elas caem ali na piscina, a gótica se machuca e tal. Logo depois a gente vê que a gótica acabou sendo infectada. Agora restando apenas Cassie e Zeke, né? A rainha, ela chega, ela se transforma de novo na loira, sem roupa, claro. Década de 90, você acha que esses filmes iam, né, perder essa oportunidade? E aí a gente vê, enquanto ela tá, eles estão no vestiário nessa hora, né,
ela tá tentando convencer o Cassie, né, chamando ele ali, falando, não, deixa eu te transformar, você vai ser um ser evoluído, as pessoas vão parar de caçoar você, você tem essa vida aí infeliz e tal. E aí, enquanto ela vai falando e andando, né, a gente vê que nas sombras dela tem ali os tentáculos, né, eu entendi muito bem, mas visualmente, para um filme de terror, é isso. You know, in my world, Casey, there were limitless oceans as far as the eye could see. Ela cansa de dialogar e parte para cima de Cassie, né? Ele entra ali por debaixo de uma arquibancada, a arquibancada vai fechando automaticamente e tal. E aí é nessa hora que o monstrão lá, a rainha, eles usam meio que o CGI de vez em quando, que aí como tem uma sombra e tal, dá para disfarçar, mas também mesclam com o efeito prático, né? O bichão ali mesmo, o bonecão dele, principalmente quando ele tá se aproximando ali do personagem do Cassie, né? Ele fica preso ali, então dá pra você ver a gosma do bicho e tal. Ele espirra uns bichos no Cassie, né? E quando ele estava quase sendo transformado também, infectado, ele tá com a canetinha ali, o negócio do pó, joga ali na rainha e acaba derrotando a rainha. Mais uma vez, uma arma que eu não lembro de nenhum outro filme que usa desse artifício como uma arma que vai salvar a humanidade. Esse filme aqui usa. Bem, a rainha derrete, todo mundo que foi infectado e ainda estava vivo volta ao normal, um mês se passa, né? Tá todo mundo tranquilo e tal, pessoal estudando, jogando futebol americano. Aquela professora, nossa querida Jean Grey, que perdeu a cabeça, né? Ela tá viva, inclusive, olha só, a mulher perdeu a cabeça, literalmente, né? Mas continua viva. Ou a menina do Hereditário chega a ficar com inveja, né? Só que ela tava com curativo aqui no pescoço, como se fosse uma coisa simplesinha mesmo. Cassie, o nerdão, agora é o herói. Ele foi chamado lá atrás no filme de Sigourney Weaver, né? Ah, por que você é a Sigourney Weaver dessa história? É, né, o badass da história e tal. Ele tá namorando com a Veloza e Furiosa e tá tudo muito bem, tudo muito tranquilo, fim de filme. É um filme que quando você vai assistindo, você pensa, eu acho que não vai ter final feliz. Tanto é que eles falam que geralmente esse tipo de filme, todos esses que eu citei aqui, se bem que o Alien, dependendo do ponto de vista, tem até um final mais positivo, mas uma galera morre, mas Invasores de Corpos ou o Enigma de Outro Mundo, geralmente o final não é muito feliz não. Então, assim, The Faculty, ou Prova Final, é puramente um filme noventista, né? Mas ele é um filme que ele ousa muito mais do que outros filmes daquela época. Ele tem uma base ali de clichês e de coisas que a gente pode prever bem antes, mas esses momentos específicos, principalmente esses highlights que eu citei aqui para vocês, muitos momentos são divertidos, tem uma certa tensão, você fica ali intrigado com o que vai acontecer. O elenco segura bem a história e o filme cumpre bem a sua proposta. Eu dou uma nota 7 para esse filme, tá? Como eu disse, é um bom filme para ver despretensiosamente. Se um dia ele chegar aos streams ou você der aquela procurada marota e achar, para você ver aí numa noite de sexta-feira, vale muito a pena. E você, o que você acha de The Faculty ou Prova Final? Você lembra desse filme? Você já assistiu, quem sabe, há alguns anos? Você gosta, não gosta? Quais são os motivos? Deixa aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado. É só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.